Olá, seja bem-vindo a mais um Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada, doutor Kiyoshi, um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa, falando sobre tanta coisa que não para de acontecer, né? Prazer é meu, Tiago. Doutor Kiyoshi, a mais recente notícia é que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Flávio Bolsonaro deponha na Polícia Federal sobre declarações que ele fez contra o presidente Lula. O que o senhor me diz a respeito dessa notícia recente? Eu acho que é a continuidade daquela perseguição política, né? Nada justifica que ele seja chamado a depor na Polícia Federal, né? Simples comentários, ou até mesmo que sejam comentários mais agressivos, nós estamos numa véspera de campanha, e isso é comum que aconteça. Agora, se todos forem chamados para depor na Polícia Federal sobre isso, né, doutor? O ministro, com toda a vênia, deve manter a serenidade diante a alguns fatos políticos, né? Ele não pode agir com emoção, né? Então, todos aqueles que exercem o mundo público, né, seja ele magistrado, deputado, presidente, governador, prefeito, vereador, não fica imune à crítica, né, do cidadão. E o ex-presidente Bolsonaro é um cidadão brasileiro, né? Agora, o senhor tocou num ponto importante que eu acho que é necessário que a gente entenda. É o papel do ministro Alexandre de Moraes entrar nessas questões? É papel do STF entrar nessas pautas? Não. A STF tem que lidar com questões jurídicas, jurídicos constitucionais, não entrar na seara da legislação ordinária, que é de competência do Superior Tribunal de Justiça, né? O Supremo Tribunal Federal, valendo da sua hierarquia, vira e mexe, ele usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é soberano na interpretação de lei federal. O Supremo Tribunal Federal é soberano na interpretação de preceitos normativos de natureza constitucional, mais nada. Mas, como ele é o mais alto tribunal do país, ele passa por cima da competência do superior e acaba decidindo, e decide muito mal. Bom, com a decisão de que o Flávio Bolsonaro deponha na Polícia Federal sobre as falas a respeito do presidente Lula, isso pode acabar impedindo uma candidatura, isso pode levar, porque a gente vê tanta coisa, né, doutor Kiyoshi, que leva a gente até a pensar que é possível que resultado de investigação da Polícia Federal e decisão do STF impeçam, por exemplo, uma candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, nesse período eleitoral, no ano eleitoral, né, praticamente ainda não começou o período de propaganda eleitoral, as forças do PT fazem de tudo para inviabilizar a candidatura do seu principal oponente, né, que é o Flávio Bolsonaro. Nesse ano eleitoral, as forças do PT, como eu dizia, fazem de tudo para boicotar a candidatura do Flávio Bolsonaro, que é o principal adversário do PT, né? Agora, doutor Kiyoshi, mudando um pouquinho de assunto, o senhor não está me vendo, não, mas o senhor está me escutando, né? Mudando um Tô. pouquinho de assunto, as empresas americanas, por exemplo, Coca-Cola, Nestlé, até mesmo a Tesla, elas estão bem preocupadas, enxergando um risco muito grande da falta de insumos com a taxação a produtos brasileiros e estão pedindo para que o governo americano reveja essa política de taxação ao Brasil. Eu acho que pode haver essa preocupação, mas de fato não vai haver falta de insumo nos Estados Unidos, mesmo porque o Brasil tem uma política tributária peculiar. Todo o produto exportado e aqueles produzidos para exportação são imunes de imposto, né? Então, isso daí
equivale, supera o contrabalança com a imposição tarifária, né? Porque mesmo com tarifa, o Brasil ainda tem vantagem na, na exportação de produtos para o exterior, né? Então não vai acontecer Exatamente. esse receio de faltar insumo lá nos Estados Unidos. A grande questão também é que o Brasil acaba indo perdendo o espaço no mercado competitivo que já está, né? Os Estados Unidos também. Não, não vai perder espaço, mesmo porque, ainda que diminua a exportação para os Estados Unidos, ele pode abrir frente para outros países, como, por exemplo, a China, né? Cujo comércio está se intensificando cada vez maior, né? Com certeza, doutor Quioche. Agora, tem um assunto, doutor, que também é pauta, também é notícia aqui no nosso país, que, assim, os Estados Unidos classificaram as facções terroristas, facções criminosas, o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas, né? Eles já classificaram, era uma situação que a gente vinha debatendo, questionando, falando sobre o perigo, né, dos Estados Unidos quererem intervirem aqui na política nacional, porém eles já classificaram. O Itamaraty está demonstrando preocupação, até mesmo com o uso da força militar no território brasileiro. O que o senhor me diz a respeito disso, doutor? A preocupação realmente é razoável, né? Porque, uma vez considerado as facções criminosas do PCC e do Comando Vermelho como organização terrorista, dá oportunidade de um país estrangeiro intervir para combater essas facções terroristas, né? Então, teoricamente, os Estados Unidos, sem com colaboração ou sem colaboração do Brasil, poderá vir travar um combate contra essas facções criminosas aqui no nosso território, né? O que, segundo Itamaraty, segundo o governo Lula, estaria arranhando a soberania nacional, né? Então, um país soberano, para começar, deveria ter força suficiente para combater essas organizações criminosas, né? Mas, ao que se vê, é exatamente o contrário, né? Ainda está em vigor, por incrível que pareça, a liminar concedida pelo ministro Edson Fachin nos idos de 2019, quando estava em plena pandemia da Covid-19, proibindo a Força de Segurança do Estado do Rio de Janeiro de subir os morros lá no Rio, entendeu? Então, durante esse período em que a polícia ficou impedida de adentrar no território deles, o PCC e o Comando Vermelho fortaleceram de tal forma que estenderam os seus tentáculos fora do estado de Rio de Janeiro, alcançando Bahia, Minas Gerais e outros estados, né? Então, essa liminar, por incrível que pareça, até agora está em vigor. Mas o governador do Rio, acho que foi no ano passado, fez aquela mega operação que resultou na morte de mais de 50 bandidos e 4 policiais, foi intimado reiteradas vezes pelo ministro Alexandre de Moraes para explicar por que descumpriu a ordem judicial de não adentrar no território deles, né? Agora, que é necessária uma ação muito forte contra essas facções, isso é indiscutível. Afinal de contas, elas movimentam bilhões de reais aqui com o tráfico de drogas, tráfico de armas, e sem contar que eles são verdadeiros cruéis quando diz respeito à associação criminosa deles. Então, eles matam, eles torturam, eles fazem o terror. Pois é, um Estado que não consegue colocar fim a esse terrorismo praticado pelas facções criminosas, né?
ele fala de facções criminosas. O Brasil não aceita essa classificação de terrorismo. Então, os integrantes do PCC, Comando Vermelho, não seriam terroristas, porque na classificação jurídica, né, em termos rigorosamente jurídicos, o terrorismo envolve sequestro, morte, né? O que não está acontecendo, né, com essas facções criminosas. Mas, pelo efeito perverso que causa, o terror que espalha na população do Rio de Janeiro, ele, na verdade, é uma organização terrorista. Se o Brasil, além de não conseguir combater, dar guarida a esses terroristas que se infiltraram nas instituições oficiais, no âmbito dos três poderes, né? No executivo, no judiciário e no legislativo, eu acho que tem muito que uma potência estrangeira adentre no nosso território para tentar colocar um ponto final nas ações desses criminosos, né? Exatamente, doutor. Então a gente vai aguardando aí, vendo como que as políticas públicas vão conversando a respeito dessas facções que aterrorizam o nosso país e que são classificadas, eu Aliás, acredito. Carlos, eu vi um noticiário no YouTube, não sei se é fake news ou não, uma declaração do presidente norte-americano dizendo que para agir no Brasil, para erradicar esse terrorismo, do PCC e Comando Vermelho, não precisa da colaboração nem do consentimento do Brasil. Só foi uma declaração que o Trump deu. Talvez em função disso que o Itamaraty esteja manifestando uma preocupação, né? É verdade, inclusive com o acesso das forças militares americanas aqui no Brasil, realmente mostra até a falta de poder, vamos dizer assim, do próprio país em conseguir evitar o avanço dessas facções. O grande mal da presença da Força Militar Americana no Brasil para combater esse terrorismo é que ele decambe para outros aspectos da vida política do Brasil, extrapolando o projeto inicial de combate ao terrorismo, né? Então, aí está o perigo, né, de interferência realmente em assunto que diz respeito exclusivamente ao Brasil, né? É verdade. Doutor Quioche, tem um assunto que eu não ia tocar aqui, mas a gente está falando em política, esse ano é um ano eleitoral, já foi feita a questão da não necessidade de pagamento de imposto de renda a quem ganha até R$ 5.000 por mês, né? Isso já vai começar a partir do ano que vem, mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito do prejuízo que isso pode causar, inclusive moralmente, né? Esse é um projeto populista, né, do governo Lula, nesse ano eleitoral, né? Então, eu acho que isso daí é muito ruim, porque à medida que você isenta do imposto de renda aquele que ganha até 5.000 salário mínimo, que não se pode acoimar de pobre, né? Quem ganha 5 salários mínimos não é pobre, não é pobre é aquele que está vivendo à margem da dignidade humana, né? Aquele não tem o mínimo do mínimo indispensável a uma vida digna, né? Então, esse é o pobre, né? Quem ganha 5 salários mínimos, não. Então, realmente, isso é um projeto populista que quebra o princípio basilar do imposto de renda, que é assentado no princípio da generalidade e universalidade, no sentido de que todos, pessoas físicas e jurídicas, têm que pagar,
e todos os bens, patrimônios e renda devem ser tributados. Então, essa desoneração tributária, ele vai implicar o quê? Implicar um aumento tributário daqueles que estão fora do benefício fiscal, né? Como de fato aconteceu, né? O presidente Lula está compensando a perda de arrecadação com a tributação dos dividendos superior a 50 mil salários, 50 mil reais por mês ou 600 mil por ano, né? Ou seja, uma intenção clara de fazer um projeto populista de alcançar a população que, de repente, é a classe que não votaria na esquerda, né? Ah, sim. Então, por essas e outras coisas, né, a rejeição à esquerda está crescendo, né? Passou mais de 50%. Né? Agora, doutor Quioche, qual a expectativa para essas eleições, hein? A gente já está no mês de julho, estamos caminhando aí para o período eleitoral e elas estão à porta, né? A gente está vivendo a Copa do Mundo, Brasil, aliás, já está fora, mas o período eleitoral está chegando e a gente vive momentos turbulentos para isso, não? A direita sempre agiu com uma certa incompetência em termos eleitorais. Ao passo que, enquanto o PT tem um único candidato, né, sempre teve um único candidato, a direita tem vários candidatos, um jogando pedra no outro. Né? Assim, assim é evidente que a esquerda vai levar vantagem, né, como sempre levou. Né? O certo nesse momento era a direita se unir, conversar para fazer uma disputa. Agora, até Michel Bolsonaro tá criando um ambiente desfavorável à candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Certamente isso decorre do projeto de poder que ela quer alimentar. Né? Exatamente. Ela publicou um vídeo na rede social esses dias, detonando, né? Por não? É. Ela publicou um vídeo, né, recentemente, detonando, né? Agora, um páreo para o presidente Lula seria o atual governador de São Paulo, Tarcísio, né, de Freitas, sair como candidato a presidente. Né? Mas aí houve uma divisão, o Flávio Bolsonaro se lançou, aquele lá de Minas também se lançou, o governador de Goiás também se lançou como pré-candidato. Então, houve uma divisão, e aí o Tarcísio de Freitas percebeu que, se ele concorresse, ele correria o risco de perder a eleição. Ele optou por reeleição ao governo de São Paulo, que me parece que é uma coisa já mais ou menos garantida a sua reeleição. Né? Uma decisão, uma escolha acertada dele, não? Foi uma decisão acertada, porque o único candidato dele que poderia fazer frente a ele, o Fernando Haddad, ele está bem abaixo nas pesquisas, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Né? Eu tenho a impressão que o Tarcísio vai emplacar no primeiro turno. Né? E o que o senhor acredita que gerou essa positividade toda acerca do Tarcísio? Não é a competência, né? Ele foi ministro da Integração Regional, as obras que ele já executou e outras tantas no projeto, se ele concluir todas as obras projetadas no segundo mandato dele, ele terá assegurado
o caminho da eleição para presidente da República na outra eleição que não seja a de 26, né? Doutor Quioche, agora falando ainda em presidente Lula, ele esses dias mostrou o dedo do meio durante uma fala em um ato, uma situação que gerou revolta, não? É verdade, aquilo lá não é próprio de um presidente da República. Na verdade, configura falta de decoro no exercício do governo, né? E que a lei de responsabilidade, a lei de crime de responsabilidade, a lei 1070 de 1950, caracteriza como uma hipótese de impeachment, né? Mas, como o governo está forrado, está com apoio do Congresso, né? Principalmente da Câmara, né? Então, isso não vai acontecer. Mas, em tese, ele cometeu um crime de responsabilidade caracterizado por falta de decoro no exercício da função. É mesmo, doutor? Então ele não Aquilo poderia ter não é feito isso? coisa de um governante. Não, é? Ele não poderia ter feito isso e correu até o risco de sofrer impeachment. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, tanto quanto possível, mostrar a postura de um estatista. Né? O estatista no Brasil não existe mais. Né? Existiu no passado, mas hoje não existe mais. Então, aquela fala do De Gaulle, né, soa atual, né, ainda hoje, que o Brasil não é um país sério. Né? E é uma declaração que ele fez na década de 70. Né? E como é, doutor Quioche, o senhor que viveu essas fases todas, a acompanhar tudo isso hoje? Como? Como é para o senhor que acompanhou todas essas fases, né, em que havia estadistas e hoje perceber Sua todo esse fala cenário sumiu. caótico? Oi, o senhor me ouve? Tá falhando o seu Tá, microfone. tá me ouvindo agora? Alô, alô? Agora estou. Como que o senhor, que viveu uma época em que Fala. havia estadistas, como que o senhor que viveu essa época toda, vê todo esse cenário atual? Dá saudade, né? Dá saudade. Hoje em dia, o estatista, por exemplo, foi o Getúlio Vargas. Né? Depois foi o Juscelino Kubitschek. E depois, por pouco tempo que seja, foi o Jânio Quadros, né? Que fez uma belíssima gestão aqui frente à Prefeitura de São Paulo. Né? Ele é o responsável principal, talvez o único responsável, para que o trânsito de São Paulo fluísse razoavelmente. Não fosse o projeto dele de executar o túnel Tribunal de Justiça e o túnel Ayrton Senna, a essa altura ninguém estaria conseguindo atravessar o Rio Pinheiros, né? Porque só tem dois pontes, né? Ponte Cidade Jardim e Ponte Cidade Universitária, que seria absolutamente insuficiente para aguentar esse enorme fluxo de tráfego, né? Então, ele foi o último estatista aqui no Brasil. E o senhor participou disso tudo, não é? Sim, eu vivi toda essa época, né? Eu era procurador na época do Jânio Quadros e participei das várias desapropriações que resultaram na execução do mini anel viário, do grande anel viário, da execução dos túneis. Né? Olha só, muito bom. Doutor, e o senhor que entende de tudo isso, me fala como. De para cá, Tiago,
não apareceu na Prefeitura de São Paulo tocador de obras, com exceção do Paulo Maluf, não é? Que completou as obras do prefeito Jânio Quadros, que a prefeita Erundina, na época do PT, havia paralisado. Não é? Então, com a eleição do Jânio Paulo Maluf, ele desenterrou aquele projeto do Jânio Quadros, que estava engavetado, e deu sequência, executando todas aquelas obras programadas. Né? Foi o último prefeito. Agora, temos o atual prefeito que iria dar uma de tocador de obras de vulto, que é a execução do túnel da Sena Madureira. Só que isso não saiu do papel. Teve o início de execução, houve uma liminar paralisando, depois, mesmo de caçada liminar, o túnel, a obra do túnel, não retomou o seu curso, está paralisado até agora. Né? Eu creio que ele vai acabar desistindo desse projeto, se é que já não desistiu. Né? E aí quem perde é a população que usa, né, o trecho. Agora, a acusação de que esse túnel estaria favorecendo apenas os moradores da Vila Mariana. Não é verdade. Favorece todos aqueles que demandam para o litoral, para Guarujá, para São Sebastião, todos aqueles que se dirigem ao complexo Imigrantes e Anchieta, seja da Zona Norte, Leste, Oeste, Sul, se beneficiariam desse túnel. Né? Sem contar as pessoas que vão acessar a região até da Avenida Paulista. Sim. Inclusive, aqueles que vêm da Avenida Paulista também teriam um fluxo bem agilizado, né? Porque atravessar a Sena Madureira, com um monte de cruzamentos, é um martírio, né? Até chegar naquela rua que dá ao lado do Pão de Açúcar, né? Aí tem que descer até chegar ao Ricardo Jafé, né? Agora, o túnel já, no início da Sena Madureira, ele vai direto até o Ricardo Jafé. Né? Então, sem contar, inclusive, que desafogaria 23 de beneficiaria a maio. cidade inteira. É, Porque a 23 de maio ela é mas os praticamente opositores. intransitável nos horários de pico. Então, já está praticamente intransitável. É um estresse danado você ter que atravessar a Sena Madureira. Né? É verdade, doutor. Agora me diga uma coisa. Mas A fase de... aqueles que invadiram praça pública, via pública e construíram em cima, é que. Hein? Pode Fala. continuar. Pode continuar. Aqueles que invadiram a praça pública e rua pública e construíram casas clandestinas é que conseguiram mobilizar os ambientalistas para fazer uma oposição ferrenha à execução do túnel, alegando que ia implicar derrubada de árvores, né? De 150 árvores. Só que o projeto prevê o replantio, ainda que em outra área, de mais de 250 árvores novos, né? Ou seja, não ia prejudicar o meio ambiente. O prejuízo ecológico seria na proporção alardeado pelos contrários à execução do túnel. Né? Exatamente. Doutor Kiyoshi, como é que andam aí como é que anda a fase de testes da reforma tributária, né? Continua gerando preocupação, o pessoal já está se adaptando, está com medo.
Pois é. Agora que os profissionais que orientam a, a execução desse imposto, né, IBS, é que perceberam que a coisa é bastante complicada, lidar com dois sistemas ao mesmo tempo. Porque, embora este ano não precise recolher, é preciso que faça a, o lançamento, né? A apuração do imposto, né? Porque é uma fase experimental. Nessa fase experimental, eles descobriram a dificuldade que nós estávamos antevendo desde a discussão da PEC 45 do Baleia Rossi nos idos de 2019, né? Então, para mim não é novidade, né? Que o IBS seria um imposto bastante complicado e de difícil execuibilidade, né? O senhor Eu nunca alertou. vi um imposto tão complicado quanto esse, né? Porque vários atores interferem na instituição, fiscalização e arrecadação e distribuição. A União Federal é a que institui. Então, pela técnica do direito tributário, o imposto seria federal, porque foi uma lei complementar federal que instituiu o IBS. E nominou quem são os contribuintes e fixou a base de cálculo. Só que a base de cálculo é apenas um dos aspectos quantitativos do fato gerador. O outro aspecto quantitativo, que é a alíquota, a União não pode fixar. São os estados e municípios que irão fixar. Só que quem fixa a alíquota tem o poder de fiscalizar, mas não tem o poder de arrecadar. A arrecadação ficou a cargo do comitê gestor, que é um órgão, uma autarquia federal especial, né, que faz o papel, desempenha o papel de Estado. Né? Então, está tudo errado. Né? Eles E que cindiram movimenta bilhões. que existe para fins meramente didáticos. Né? Assim como a medicina, no estudo da anatomia, ele separa o coração, o fígado, o estômago, o intestino para fins de estudos, né? Mas não pode fazer uma separação física, porque aí o ser humano acaba morrendo, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Matou o fato gerador, porque não pode separar os elementos que integram o fato gerador, né? Então, o aspecto Exatamente, mas a quantitativo, gente só vê. a base de cálculo ficou com a União e a fixação de alíquota ficou com estados e municípios. A fiscalização ficou com estados e municípios, mas o poder de arrecadar ficou com o comitê gestor. Ora, não é possível você arrecadar coisa alguma se não precedida de prévia fiscalização. Quem não tem o poder de fiscalizar, ele não tem condições de constituir o crédito tributário, dizer quanto que fica. Exatamente através da fiscalização é que o agente público vai dimensionar a quantidade de tributo que tem que ser arrecadado. Exatamente. Então, Agora, o comitê gestor, a gente sabe qual foi a finalidade. a finalidade, segundo consta, né, é um acordo com os deputados, seria nomear os deputados, os senadores, tirar do bolso do colete servidores para preencher os cargos em comissão na Secretaria-Geral, na Corregedoria-Geral do Comitê Gestor, na presidência e nas nove diretorias. Peraí, eu estou numa live, depois eu ligo. Então, Ou seja,
Ele interesse sempre para liga eles. quando numa live, né? É interessante isso. Coincidência ou não. É o que eu estava dizendo. É, para você constituir o crédito tributário, você precisa fiscalizar. Então, o comitê gestor, ele constitui o crédito tributário, tá? E distribui, mas não tem o poder de fiscalizar. Como é que ele vai apurar imposto sem poder de fiscalizar? Tá? É um negócio problemático, né? Certo? E- Exatamente. E É os mesmo próprios estados e municípios já teriam querer competência para isso. concluir policial sem ter o poder de fiscalizar. Né? Você tira do delegado o poder de investigar, né? De fiscalizar e investigar, ele não vai conseguir concluir inquérito. Então, é por isso que eu falo, né? Esse imposto é uma aberração jurídica, né? Veio para tomar dinheiro da população e plantar a semente da corrupção. Onde que está a semente da corrupção? O comitê gestor, fazendo a apropriação direta da parte do recurso que ele arrecada, 60% da arrecadação prevista em 2026 e 50% para a arrecadação que vier a acontecer no exercício de 2027 em diante, é muito dinheiro. Como ele apropria diretamente, não há mecanismo de controle e execução orçamentária que possa funcionar, nem um controle interno, nem um controle social, nem um controle externo a cargo do Congresso Nacional com a ajuda do Tribunal de Contas da União. Se o dinheiro não está no orçamento, não dá para você controlar a despesa, né? Então, se tem o dinheiro no orçamento, isso para pagar a folha do presidente do comitê gestor, outro tanto para pagar a folha dos 9 diretores, outro tanto para pagar a secretaria-geral, outro tanto para pagar a corregedoria-geral do comitê gestor. Aí você controla. Mas como o comitê gestor ele passa a mão diretamente, ele rompe com o chamado princípio de unidade de tesouraria, que está no artigo 56 da Lei 4.320, de 64, que traça as normas gerais de direito financeiro. Vale dizer, tudo que se arrecada tem que entrar no Tesouro. E de lá só pode sair em forma de pagamento autorizado na lei orçamentária. Tá? Agora, a apropriação direta frustra esse princípio de unidade de tesouraria. Então, é um dinheiro que é gasto de uma forma discricionária e fora do controle e fiscalização da execução orçamentária. Então, por isso que eu digo, plantou-se a semente da corrupção administrativa. Né? Então, essa apropriação direta significa um terreno aberto para plantar a erva daninha da corrupção. Infelizmente, né, doutor Quioche? Agora, doutor, o Brasil fora da Copa do Mundo, estava todo mundo com expectativa, mas o Brasil não conseguiu. Meio estranho, né? essa. Os torcedores estão xingando até hoje, né? A perda do pênalti, né? Como é que se explica alguém perder um pênalti, né? Aquele pênalti fez toda a diferença, doutor. Eu não sei por que botaram o Neymar só no finzinho, né? O senhor acredita que se a escalação tivesse sido um pouco diferente desde o começo, já teria sido um jogo diferente? É verdade. Eu acho que o Neymar, como já estava liberado da contusão que ele sofreu, ele deveria ter uma participação ativa desde o começo, né? Mas não. Ele ficou lá no banco de reserva, né? Deu no que deu, né? É, e ainda perderam aquele pênalti É. imperdível. Um pênalti que não dava para perder. É.
Bom, doutor Kiyoshi, foi muito legal conversar com o senhor. Pena que minha imagem saiu aqui, mas foi muito É, bom bater esse papo, é. conversar, botar as notícias em dia.